Vamos orar. Deus e Pai querido, é no nome de Jesus de Nazaré que estabelecemos nesse lugar mais uma vez o trono do Cordeiro, o trono de Jesus Cristo de Nazaré, o verbo da vida, o Filho de Deus. Nós calamos agora toda voz que não procede do Senhor, todo espírito imundo, a partir de agora está desativado, acorrentado, calado, amordaçado, em nome de Jesus de Nazaré. Nós cortamos a comunicação com todo espírito que não procede da parte do Senhor Jesus, e declaramos que a mão poderosa do Senhor nosso Deus é sobre cada vida, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Amém, gente. Meu nome é Osvaldo Lobo Júnior. Nasci no Dia dos Pais e peguei o nome do meu pai. Esse nome significa o poder de Deus. Tem algum Gabriel aqui? Gabriel ou Gabriela? Levanta a mão. Gabriel, alguém? Tem um Gabriel aqui, um outro Gabriel ali. Gabriel significa, sabe o que significa Gabriel? Poder de Deus. Diga, poder de Deus. Não é mensageiro, não, é poder de Deus. Tá bom? É a mesma coisa, só que meu nome vem de uma outra raiz. Sou casado com a pastora Fabíola há 32 anos, vou fazer 33 anos agora no mês que vem. Tenho um casal de filhos, Natália tem 29, Arthur tem 25. Natália é casada com o Bruno. Está aqui minha família, pronto. Minha esposa Fabíola. Esse aqui é meu caçula, aqui à esquerda de vocês. Casado com a Maria Francisca, uma chilena, filha do pastor Verlo e da pastora Maria Cecília. Tem um ministério ali em Charlotte, nos Estados Unidos, e também no Chile, na cidade de Rancagua. Lá no fundo, à direita, esquerda de vocês, tem o Bruno e a Natália. Eles já me deram um netinho, não sei se você conseguiu ver o netinho? Meu netinho? Está aí. Profeta Natan, pronto. Um dia vocês vão ouvir falar, Natan Lobo, neto do pastor Lobo, é isso aqui. Tá bom, gente? Sou pastor em Curitiba, na igreja Batista Bom Retiro. Trabalho com libertação há quase 30 anos. Já escrevi 8 livros dentro dessa área, e eles estão inclusive ali fora. Mas hoje eu quero falar com vocês, hoje e amanhã, sobre intercessão de guerra, sobre uma arma de combate de guerra, que é a intercessão. Você já ouviu falar de muitas formas de orar: a oração de adoração, a oração de louvor, a oração de clamor, oração em línguas, quando você entra na Misteriolândia e fala com mistério com o Senhor. Você já viu a oração de entrega, a oração de dedicação, enfim. O pastor acabou de fazer aqui um momento de dedicação de dízimo, é oração. Mas eu quero falar sobre a oração da intercessão, que é uma oração de combate, é oração em que você colide violentamente com o mundo espiritual e faz o inferno recuar. Eu vou trocar, por favor, meu irmão, como é que é o nome dele? Marcos, pronto. Vou te chamar de Marcos, companheiro da segunda viagem de Paulo, que na primeira você desistiu, tá bom? Então vamos lá, Marcos, Apocalipse capítulo 12, verso 9 a verso 11, você pode acompanhar no seu celular, ou então ele vai colocar aqui para a gente. Livro do Apocalipse é o livro da revelação. O livro do Apocalipse não é o livro do final do mundo. O livro do Apocalipse é um livro que fala sobre as coisas que virão no futuro e apresenta Jesus não como aquele que morreu, mas como aquele que ressuscitou e venceu a morte, e que ele vem como leão da tribo de Judá, e ele estabelece a vitória sobre todos os seus inimigos. Apocalipse capítulo 12, por favor, do verso 9 ao verso 11. Marcos, tudo bem, ou você quer que eu fale de cor aqui? Só você me ajudar. Pronto. Apocalipse não, Apocalipse 12, Salmo, é lá no final, Marcão, é a primeira viagem missionária, vamos para a segunda. Apocalipse 12, a partir do verso 9. Se você tiver a versão NVI, eu vou preferir na próxima. Essa deixa aqui mesmo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada
o diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos, que hoje são demônios, foram lançados com ele. Verso 10. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vamos ver como é que eles venceram. Vamos repetir juntos? E eles venceram, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até ao mal. Armas de vitória sobre Satanás. Diga: o sangue do Cordeiro. A palavra do seu testemunho. De cara, você só vai vencer Satanás com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 44, você pode ir anotando aí, porque a gente vai citar um monte de versículos, você anota, porque não vai dar tempo de passar aqui. João 8, 44 diz que o diabo é mentiroso, pai da mentira. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não há verdade nele. Escute o que eu vou dizer, escute. O diabo é mentiroso. Ele só consegue vencer o crente porque o crente não conhece a palavra de Deus. A gente fala que não, porque na pandemia eu fiquei em casa. São raríssimas as igrejas que durante a pandemia teve crente que leu a Bíblia inteira. Tem gente que está na igreja há 1, 2, 3, 4, 5 anos, não conseguiu ler a Bíblia inteira. Estou mentindo, pastor? É por isso que o diabo enrola todo mundo. Por que as pessoas não vencem na guerra espiritual? Porque não conhecem a palavra de Deus. Jesus, quando ele lutou com Satanás, lá no deserto de Jericó, durante o final daqueles 40 dias de tentação, Jesus usou o que para vencer Satanás? Diga a verdade. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8. Diga: Deuteronômio é um livro de guerra. Se tem um livro recheado de ações bélicas espirituais, esse livro é o livro do Deuteronômio. Você vai ali colecionar artefatos, um paiol de munições, que Satanás nunca vai conseguir te vencer. Satanás leva ele para o pináculo do templo, um lugar altíssimo em Jerusalém, diz assim: se mata, se joga daí, porque está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos. Jesus diz: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Diga: Deuteronômio, capítulo 13. E mais uma vez o levam ao alto monte, e ele diz: se tu prostrado me adorares, eu vou te dar autoridade sobre os reinos. E Jesus diz: está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Diga: Deuteronômio, capítulo 16. Jesus, ele vence Satanás, diga, com a palavra. Ele não ora em línguas. Jesus, ele nem precisa acorrentar o diabo. Ele simplesmente diz: está escrito. Presta atenção. A vitória sobre as trevas vem de uma arma fundamental, que é a palavra de Deus. Você não vai, cuidado, quando você orar, ore em silêncio, porque senão o diabo vai roubar a tua bênção. Quem já ouviu essa besteira? Levanta a mão bem alto. Bobagem. Bobagem. Me diga na Bíblia uma oração feita em silêncio. Eu quero ouvir de vocês aí. Eu passo um pix para você. A oração de Ana não estava em silêncio, não. Tanto que ele ouve e diz: você está bêbada. E não venhas também falar para mim que a oração em secreto é uma oração em silêncio. Não é. Jesus diz: ora em secreto. Fecha a porta do teu quarto. Não diz ora em silêncio.
E aí tem um monte de gente que não quer orar, não quer participar do time de intercessão, não quer participar do time de libertação, não quer participar da guerra espiritual, vive pedindo para o pastor orar, para o irmão orar. Por quê? Porque ela não se compromete num combate que Deus deu para ela. Deus deu uma guerra para você vencer. Tem muita gente com medo do diabo. Ai, pastor, porque eu estou orando e a guerra está muito difícil, o diabo está vindo com fúria. Epa, que história é essa? Tiago capítulo 4, verso 7, anota aí. Está escrito: submetam-se a Deus. Diga, submeta-se a Deus. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: obedeça a Deus. Diz para o teu irmão assim: para de mentir. Para de fazer fofoca no WhatsApp. Para de ter relação sexual sem casamento. Olha para o irmão e fala: para com a pornografia. Olha para o teu irmão e fala assim: para de enganar os outros. Para de fraudar o dízimo. Para de reter a oferta. Olha para o teu irmão e diz: deixa de ser violento. Você é estúpido com a tua esposa. Pode falar que ela está ouvindo. O que acontece com o povo de Deus? Diga: submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Obedeça a Deus. Resista ao diabo. E ele vai correr atrás de vós. É isso, gente? O que ele vai fazer, gente? Gente, eu trabalho nisso. Estou falando aqui há quase 3 décadas. Pensa para um homem aqui que nunca foi retaliado. Por quê? Que já fizeram de trabalho para mim. Eu sou filho, sou casado com uma moça que é filha de mãe de santo. Pastora Fabíola nasceu num terreiro ocultista. Hoje ela é crente. Mas minha esposa, eu me converti, fizeram o trabalho amarrado na gameleira branca, botaram meu nome amarrado com bife de pimenta na boca de cachorro, jogaram meu nome no fundo do poço, me fizeram o trabalho no lodo, na lama, no cemitério, na Mata Virgem, na praia, na cachoeira. Olha eu aqui, gente. Números, bota aí, Marcão. Números 23. Números, capítulo 23, verso 23. Segura essa aí, meu irmão. Números, Tiago 4, 7 não. Números 23. Pois contra Jacó, contra o povo de Deus, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Não vale bruxaria, não vale feitiçaria, não vale macumbaria, não vale olho gordo, não vale trabalho enterrado. Não tem valor. Não tem valor. Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque sobre a minha vida e sobre a sua vida existe algo chamado sangue do Cordeiro da Páscoa, sangue de Jesus, sangue da cruz. 1 João capítulo 5, vamos lá. 1 João capítulo 5, verso 18. 1 João 5, 18. Vamos ver o que está escrito. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quem nasceu de novo aqui? Quem fez uma aliança com Jesus? Você nasceu de novo, querido. Todo aquele que nasceu de novo, não peca. Diga, não peca. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Posso ouvir um amém, gente? Pastor, por que o maligno está tocando na minha vida? Será que você está vivendo em santidade? Será que você está vivendo em pureza? A tua vida é uma vida de pureza? Querido, preste atenção. Nós lidamos com um ser que, além de pai da mentira, ele vive na imundícia. Diga, imundícia. Jesus o denuncia como espírito imundo. Em Lucas capítulo 11, em Mateus capítulo 12, ele diz: quando o espírito imundo sai do homem, ele não sai do copo d'água, ele não sai do púlpito, ele não sai da letra, ele não sai do microfone. Diga, sai do homem. O espírito imundo, ele não tem um corpo. Ele precisa de um corpo para se manifestar. É por isso que Lucas 8, Mateus 8, Marcos 5, os demônios de Gádara dizem o que para Jesus? Manda-nos que a gente entre em porcos. Porque quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando descanso e não encontra. Ele vai tentar entrar naquela vida de novo.
Entenderam isso agora, gente? Ele odeia a pureza, ele odeia a vida do crente que confessa pecado, ele odeia a vida do crente que busca o Senhor, ele odeia a vida do crente que ama a palavra de Deus. Gente, quando você, entenda o que eu vou dizer, tem muita gente querendo discernir, quando a pessoa não entende a razão do sofrimento da outra, tem duas coisas, ou você está sendo provado por Deus, ou você está sendo tentado pelo diabo, não tem jeito. Deus, não é isso que Tiago diz, que Deus não tenta ninguém, que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Sabe onde é que você é tentado? Naquilo que você tem fome. Por que que o Satanás falou para Jesus, Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, porque ele estava 40 dias sem comer. Quando você está com fome, qualquer coxinha gordurenta da rodoviária está bom para você, não é verdade, gente? Qualquer pão sem manteiga está bom para você, não está bom, gente? O diabo vai te tentar financeiramente quando você não tem dinheiro. O diabo vai te tentar afetivamente quando você é solitário. O diabo vai te tentar quando você está sendo derrotado. Entenda isso. É no deserto que o diabo te tenta. E quem leva a gente para o deserto não é o diabo, é Deus. A igreja precisa entender isso. E Deus, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 4, que Jesus, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito para o deserto. Deus levou o povo de Israel para o deserto, Deus levou Abraão para o deserto de Padã-Arã, Deus levou Isaac para o deserto, Deus levou Jacó para o deserto, Deus levou Elias para o deserto, João Batista viveu no deserto, ele é a voz do que clama no deserto. O apóstolo Paulo ficou 13 anos no deserto de Damasco, e Jesus ficou 40 dias no deserto. Sabe quem é que quer tirar a gente do deserto? O diabo. E o diabo, tirando do deserto, levou ao pináculo do templo. Então a prova, querido, não tem nada a ver com a tentação. A prova faz você vir para a igreja, a tentação faz você sumir. A prova faz você se aproximar de Deus, a tentação faz você fugir de Deus. Foge da igreja, foge do pastor, foge de todo mundo, não quer entrar numa célula, não quer participar do louvor. Uma pessoa tentada é uma pessoa que se afasta do discipulado. Uma pessoa provada, quando Deus está te provando. Deus provou Jó. Jó disse, antes eu te conhecer, já ouvi falar, agora meus olhos te enxergam. Pensa um homem que foi provado, foi Jó. Então entenda uma coisa aqui, tem muita coisa sendo dita na igreja, e que é mentira. Aí a igreja de levantar um timaço, imagina essa igreja aleluiada aqui que nem vocês. Começar a interceder e orar por essa cidade, por esse bairro. Gente, as portas do inferno não suportam isso não, gente. Olha para mim, igreja não é templo. Isso daqui, gente, não é igreja não. Igreja, pastor, tem duas pernas e anda por aí. Igreja são pessoas, diga igreja. São pessoas. Diga, eu sou a igreja. Marcão, Mateus 16, 15, vamos nessa. Mateus capítulo 16, verso 15, você vai entender a autoridade que Deus te deu para você orar, para você interceder, para você ficar na brecha, para você profetizar. Você vai entender, querido, Deus ele busca intercessores na brecha. Eu procuro um só. Você não faz ideia da autoridade que tem na vida de um crente que entra no time da guerra espiritual. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Continua, filha. E Simão Pedro respondendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado, feliz, isso quer dizer bem-aventurado, feliz, és tu Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Essa palavra Bar, quer dizer filho de, Barrabás, filho do Rabino. Bar é filho de, e Aba é pai de. Bem-aventurados és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, presta atenção, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Diga, não prevalecerão contra ela. Continua o verso 19: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra vai afetar, vai mexer, vai trazer resposta do céu. Diga, será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tem gente perguntando para mim assim: pastor, eu posso orar pelo meu filho? Eu posso orar pelo ateu? Eu posso orar pelo feiticeiro? Pelo bruxo? Querido, preste atenção. Se tem algo que não encontra bloqueio espiritual e nem distância, chama-se oração. Ainda que a oração demore, como a oração de Daniel 10. Gente, essa oração, ela busca o favor do Senhor. Existem aqui algumas revelações que você tem que entender a teu respeito. Eu falei que igrejas são pessoas. Quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou aí. Está aí. Deus, Ele está aonde? Onde tem fé. É ali que Ele está. Ele diz para Pedro: quem disse os homens que eu sou? Jesus já tinha falado, ó: eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim jamais terá fome. Eu sou a videira verdadeira. Aquele que está grudado em mim dá fruto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entra por mim encontrará pastagem. Eu sou. Sabe por que Deus diz para Moisés: eu sou? Sabe por que Deus diz: Moisés? Quando Moisés pergunta em Horebe, Moisés encontra com uma sarça pegando fogo, e ele pergunta: qual o teu nome? Deus está mandando ele voltar para o Egito, para libertar os cativos. Deus diz: meu nome é eu sou o que sou. Por que Deus diz que o nome dele é eu sou? Porque não existe um nome que consiga conter Deus. Não existe um nome que diga assim: não, esse nome aqui, a partir desse nome, você vai entender Deus ou compreender Deus. Porque Deus Ele fala para Manoá, pai de Sansão, em Juízes 13: eu sou maravilhoso. Ele fala para Jacó no Val de Jaboque: por que perguntas o meu nome, se meu nome é maravilhoso? Isaías diz: a virgem conceberá, dará luz a um filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, é pai da eternidade. É um nome. No nome de Deus. Você não está entendendo isso? Em meu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou. Querido, quando você está na tua casa, no teu trabalho, e você começa a orar, e você fala: em nome de Jesus, o inferno estremece. Deus revela aqui que existe algo que Pedro recebeu, não foi de homens, não te revelou carne e sangue, foi meu Pai. Querido, abre para mim Apocalipse capítulo 5, verso 11. Apocalipse de novo, o finalzinho da Bíblia, capítulo 5, vamos ler do verso 11 até o verso 13. Olha que maravilhosa essa palavra. E olhei. Diga, olhei. Ele está olhando. E também ouviu. E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões. E era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares. É a quantidade de anjos que existem que favorecem a mim e a você. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso 14, que os anjos são espíritos ministradores que servem àqueles que hão de herdar a salvação. A gente tem ou não tem um time de apoio aqui, gente? Gente, só tem um anjo na Bíblia que perdeu. Foi o anjo que lutou com Jacó. O resto todo mundo ganhou. Pensa num time imbatível. Estou lembrando de um time de 2019, pastor. Estou lembrando de um time de 2019. Gente, pensa num time que não perdeu nada. É o time de anjos. Eu vi milhões de milhões, milhares de milhares. E ele continua, é a revelação. Que com grande voz diziam: e digno é o Cordeiro
que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. A igreja de Deus, olha para mim, gente, é uma revelação do céu. Essa aí aqui não é uma igreja de homens, é uma igreja do Senhor. Jesus diz, edificarei a minha igreja. Tem muita gente que confunde, acha que Pedro é a pedra. Não, pastor, porque parece. Bora perguntar para Pedro. Quem quer perguntar para Pedro aí? 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e verso 5. Vamos perguntar para Pedro. O que Pedro, o apóstolo Pedro, fala sobre a pedra? E chegando-vos para ele quem? Jesus. Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Continua. Por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, quem nela crê não será confundido. Quem que é a nossa rocha, gente? Sobre quem que a igreja está, gente? Jesus Cristo é a rocha da nossa salvação. Ele não muda. Edificarei, olha para mim, a minha igreja. Diga, minha igreja. Deus está dizendo que Ele está construindo em você. Olhe para mim, uma arma espiritual. Você nem sabe disso. Você é uma bomba nuclear na mão do Senhor. É por isso que você chega no teu trabalho, aí tem gente que não gosta de você de graça. Acontece só comigo isso, gente? Tem gente que não vai com a tua cara de graça, tem gente que te detesta de graça. A tua santidade incomoda o pecador. Gente, olha para mim. Você sabia que o mundo espiritual enxerga a gente? Você sabia que eu e você, nós temos fama espiritual? Sabia disso? Temos. Os olhos, diga os olhos, são janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Veja, se a luz que há em ti não são trevas, porque serão grandes. Eu vou te explicar o que é. Quando você quer ver se tem movimento dentro de uma casa, você olha pela janela. Eu não sei se eu consigo abrir essa janela aqui. Vou tentar. Tomara que não tenha um fio aqui, porque não está cadeado. Quando você vai na casa de alguém e você olha pela janela, você enxerga tudo que está lá dentro. Pela porta não dá, a porta é de madeira. Mas quando você olha a janela, diga, os olhos são janelas da alma. Primeira coisa que você vai lidar com o espírito imundo, preste atenção. Você diz assim, olha nos meus olhos. O espírito imundo, uma pessoa que manifesta um espírito imundo, não olha nos teus olhos. Ele vai fazer assim, ó. Ele vai te olhar por cima aqui da sobrancelha. Porque ele vê a luz de Jesus na sua vida. Eu não estou falando isso para te agradar não, querido. Eu estou falando a verdade. Se os teus olhos forem bons, significa que todo o teu corpo tem luz. Aqui ninguém nasceu santinho não, querido. Aqui nessa igreja, todo mundo tem passado. Eu tenho passado, pastor Gemilson tem passado, e vocês têm passado. Mas quando o inimigo te acusar e falar, você vem querer me expulsar, você fez isso, fiz isso e aquilo, pode falar na cara dele, fiz isso e fiz muito pior, mas o sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado. Pega a tua lixeira e sai, em nome de Jesus. Nós, glorifica o Senhor, nós somos igreja de Jesus, querido. Nós fomos comprados a preço de sangue. Atos, Marcão, Atos capítulo 20, verso 28.
Vamos ver de quem é essa igreja aqui. Vamos ver de quem você é. Vamos ver a quem você pertence. Vamos ver a quem eu pertenço. Atos capítulo 20, verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha para mim, pastores. Pastores, foi o Espírito de Deus. Isso não é brincadeira não. Pastor, unção mata, querido. Unção não é brincadeira não. Foi o Espírito de Deus que deu uma tarefa. Para quê? Para apacentares a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Diga, Jesus foi o preço do resgate. Eu vou lá e sequestro esse irmão aqui. Como é que é o nome do irmão? Júnior, vem cá, Juninho. E eu sequestro o Juninho e coloco ele aonde? No cativeiro. Eu só vou liberar ele, está sequestrado, se você pagar, diga, o valor do resgate. Eu e você fomos comprados por um preço que não saiu barato não. Jesus, a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Jesus foi esmagado, querido, por causa de você, por causa de mim. Esse preço foi pago para que ele fosse resgatado. Você está livre, Júnior, sai do cativeiro. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19 diz: porque não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, não foi pelo ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis, mas foi com o sangue do Cordeiro Imaculado. Diga assim: eu tenho preço. Diga: eu pertenço ao Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Querido, olhe para mim. Nós vamos ensinar hoje você a orar uma oração de guerra. Irmão, você tem que pelo menos saber quem você é, porque senão não vai funcionar. A autoridade, Marcos 11, 28, por favor. A autoridade é uma dúvida no coração, não só da igreja, é uma dúvida no coração de Israel. O povo de Deus não sabe o que é autoridade. Eles disseram, olha aqui, gente, com que autoridade? Diga autoridade. Fazes tu estas coisas, ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Autoridade é direito de governo. Por exemplo, no nosso país, há uma diferença entre autoridade e poder. Tem o poder executivo. Quem é que dá autoridade ao poder executivo? Nós. Quando você vai lá, na maquininha da votação, e aperta o número que você quer, olhe para mim, você está transmitindo autoridade para a maior figura de poder, que é o poder executivo. O chefe do poder executivo é o presidente da república, é o governador do estado do Espírito Santo, é o prefeito da cidade de Vitória. Pronto, poder executivo. Quando você vota no deputado, no vereador, no senador, você está dando poder a uma autoridade do legislativo. Daí se forma o poder legislativo. Autoridade é dada, é dada. Quer ver como é que o povo não entende isso? Mateus capítulo 8, verso 8 em diante. Vamos ler. Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho da Bíblia, do Novo Testamento, Mateus 8, 8. E o centurião, diga centurião. Centurião era um capitão, era o comandante das centúrias, dos 100 homens. Ele conhecia sobre a autoridade. Ele diz assim, ó, respondendo disse, aí tem aquela NVT, tem aquela versão NVT, ou tem, só tem essa aí? Não, NVI tem? NVI ou NVT, Marcão? Você está fazendo assim para mim, para tudo, é tudo? Tem NVT? Tem NVI? Então manda NVI aí, vamos ver se funciona. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Diga,
Uma palavra. Faz assim para mim, uma palavra. Gente, autoridade é direito de governo. Você diz para o espírito imundo, em nome de Jesus, sai! Ele tem que sair. Em nome de Jesus, de joelhos. Em nome de Jesus, coloca as patas para trás e sai. Ele tem que sair. Não é porque eu grito muito, é por causa da autoridade do nome que é sobre todo nome. Você precisa entender isso. E continua assim no verso 9. Pode passar o verso 9. Agora sim, NVI. Pois também sou um homem sujeito à autoridade. E com soldados, olha o que ele está explicando. Sob meu comando. Digo a um, olha só, uma palavra, vá, e ele vai. E digo a outro, uma palavra, venha, e ele vem. E digo a outro, faça, e ele faz. E ele continua no verso 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei ninguém na IEQ Vitória, eu não encontrei ninguém no meio do povo de Deus, eu não encontrei ninguém em Israel com tamanha fé. Querido, se você dizer que vai acontecer, vai acontecer. O nome disso é autoridade. Diga autoridade. Josué, capítulo 6, verso 26. Vamos lá. Josué, capítulo 6, verso 26. Vamos passear na Bíblia para ver se o pastor aqui está pregando. Gente, não haverá liberdade sem verdade. Diga, conhecereis a verdade vos libertará. Aprendam isso agora. Não adianta querer libertar a pessoa sem discipulado. Você vai expulsar o demônio e vão voltar 7 piores. Você pode ir lá, eu vou, pastor, vem na minha casa expulsar um demônio, eu vou. Mas expulsar demônio não é libertar não, gente. Se aquela vida continuar na imundície do pecado, vão voltar, é por isso que manifesta lá os 7 capa preta, os 7 giramundo, o Exu das 7 flechas, das 7 facadas, a pombagira das 7 esquinas, das 7 rosas vermelhas, porque passa por um processo de libertação, ou passa por um processo de dedicação espiritual, e não tem o quê? Não existe discipulado, entenderam isso, gente? Vamos lá, Josué 6, 26, naquela ocasião, Josué pronunciou sob juramento solene, olha o que sai da boca dessa autoridade: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruiu a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Ele usa a autoridade que ele tem, a autoridade que o pai tem, que a mãe tem, que o pastor tem, que o líder tem. Ele amaldiçoa uma cidade. Escute, olha o que vai acontecer 800 anos depois. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 34. Tempo de Jezabel, uma rainha louca, endemoniada, filha de Etibaal, que casou com Acabe, que fez o povo adorar Baal em vez de adorar o Senhor. Primeiro Reis, capítulo 16, verso 34. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 34. Durante seu reinado, reinado de quem? De Jezabel e Acabe. Riel de Betel construiu Jericó. Lançou os alicerces à custa de seu filho mais velho, Abirão. Instalou suas portas à custa do seu filho mais novo, Segube. De acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Olhe para mim. Quando você ora, querido, quando você intercede, quando você usa o nome de Jesus, você está falando em nome de Jesus. É por isso, pastor, que é tão grave o mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É gente que diz assim: em nome de Jesus, eu juro que eu tive um sonho, que tive uma revelação, que Deus me falou, que o Espírito Santo me disse. Lê em casa Deuteronômio 18,
Lê em casa Deuteronômio 23, lê em casa. Você vê com o que acontece com gente que profetiza profecias que não vêm do Senhor. Olha para mim, você está atraindo espírito de morte para a tua vida. Está pensando, gente, eu prego a verdade, querido. Eu não venho aqui para alisar ninguém, não. Porque eu estou lidando com o pai da mentira. E você tem que conhecer a verdade. Em Deuteronômio, em Mateus 8, Jesus, ele fala o seguinte ao centurião, aquele capitão: nem mesmo Israel vive fé como a desse homem, então vai e seja feito como tu creste. Na mesma hora o seu servo foi curado. Diga: autoridade é direito de governar. Você quer ver uma coisa interessante? O irmão, o senhor aí, o senhor de camisa cinza, o senhor é muito forte, pode ficar em pé, por favor? Por gentileza. Ó, que homem, faz assim, faz o muque. Olha o tamanho desse sujeito. Se ele for zagueiro e você é atacante, querido, eu garanto para você, a bola passa, mas você fica. É forte ou não é, gente? Diga: força é poder. O irmão pode ficar em pé, por favor? Olha o tamanho desse gigante. Tá vendo? O senhor pode ficar em pé, por favor? Em pé, por favor. Quem tem com o irmão forte aqui? O irmão de camisa azul marinho aqui, ó, nessa pro aqui. O senhor pode ficar em pé? Ah lá, o homem é forte. Olha o tamanho dele. Estou dizendo, o irmão aqui, assim que nem eu, que está de careca, assim. Só que eu sou careca de verdade e você raspou porque quis. Você tem cabelo. O irmão de camisa vermelha pode ficar em pé? É o que seu namorado? Seu esposo? O que ele é? Esposo? Novinho, né? Fica de pé, por favor. Tem mais alguém perto de você que é forte? Pode dedurar, aponta assim, ó. Isso, você aí. Nossa, o tamanho do homem, olha lá. Fica em pé. O camisa assim, o de cinza também. Você, o de cinza também. Então tá bom. 1, 2, 3, 4. Espera aí, pessoal. Quem? Marcão, fica de pé, Marcão. Que isso? Aí, descendente do gigante Golias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juninho, vem cá, Juninho. Ó, Juninho, todo elegante e magrinho. Se eu botar esses 10 aqui, dentro do octógono, do UFC, sabe aquela luta que vale tudo? Esses 10 contra Juninho, o que vai acontecer com ele? Hein, gente? Porque é o que, gente? Diga: poder é força. Faz o muque aí, poder é força. Mostra o muque, meu irmão. Aê! Mas autoridade é direito de governo. Segura o microfone aqui, Juninho. Você vai dizer assim para eles, os 10, diga. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Você vai dizer assim para eles, os 10, diga, os 10. Para os 10. Agora. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem sentar. Agora. Obrigado, Juninho. Parece uma brincadeira, não parece? Mas não é não. Os demônios são seres espirituais extremamente fortes. Mas além dele não poder te tocar, Deus colocou na tua vida autoridade para governar ele. Ah, pastor, é uma legião. Escute, uma legião é mais fraca, é mais frágil do que uma formiguinha diante de uma gota do sangue da cruz. Que não tenha medo do diabo, é só um jogo. Quando ele fala assim, não vou sair, não, ela é minha, porque pagaram o preço de um garrote, porque derramaram sangue na esquina, porque fizeram um trabalho com fazão, com galinha, com bode na encruzilhada. Gente, isso não interessa não, sabia? O que interessa é o nome que você carrega, querido. Você carrega o nome do Todo-Poderoso El Shaddai. Se você diz os 10 agora, em nome de Jesus sai, eles têm que sair.
Porque existe algo chamado, na guerra espiritual, chamada regra de combate espiritual. Quer ver que existe? Lucas capítulo 10, verso 17. Vamos ver se eu estou falando besteira. Lucas capítulo 10, verso 17. Gente, estou inventando alguma história aqui? Gente, estou lendo a Bíblia para vocês. Estou inventando alguma coisa? Diga: conhecereis a verdade vos libertará. João 17, 17 diz o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O diabo odeia a verdade. Odeia a verdade. Lucas 10, 17 diz assim: os 72, não eram mais 12. Aqui, pastor, já tinha tido festa da multiplicação de células. Pronto. Os 72 voltaram como, gente? Alegres. Disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Calma, bota o cinto de segurança que o negócio vai ficar melhor agora. E ele fala no verso 18, ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Só existem duas passagens na Bíblia que diga que alguém viu Satanás. Vou repetir. Amós, capítulo 3, verso 1, e Lucas, capítulo 10, verso 18. Nenhuma outra passagem na Bíblia diz que uma pessoa viu Satanás. Cuidado com gente que fica dizendo que viu o diabo. Isso chama-se dom espiritual contaminado. Isso não é 1 Coríntios 12, quando a Bíblia fala sobre discernimento espiritual. Alguns, pelo Espírito, há um dom de discernimento de espíritos. Cuidado com gente que vê o invisível e não consegue ver o visível na cara dela. Ele diz que o problema que fizeram para lá é macumba. Já viu gente? Não, porque fizeram macumba para o teu marido, para o teu filho. Já viram isso? Joga isso fora. Se o homem é um homem de Deus, se teu filho é um menino de Deus, se teu filho é consagrado ao Senhor, não tem macumba que vai funcionar. Para de ter medo dessas coisas. O crente, ele está revestido da autoridade do Cordeiro, querido. É o diabo que tem que ter medo de mim. Não sou eu que tenho que ter medo do diabo, ora bolas. E aí eu exijo um jogo. O inimigo, ele é falador, ele é tagarela. O inimigo, ele conta vantagem, mas ele é um derrotado. Já vou mostrar para vocês. E diz assim, verso 19. Eu dei, diga, lembra que eu falei que a autoridade é dada? Lembra que eu peguei a minha autoridade e dei para o Juninho? Lembra disso, gente? Lembra que tinha 10 homens fortes aqui? Que era a zaga do Mengão aqui, que ninguém passa. Ele falou, em nome de Jesus, os 10, eles não sentaram? Eis que vos dei autoridade, eu dei a vocês autoridade, para pisarem sobre cobras, escorpiões, e sobre todo, diga todo o poder do maligno, todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Você está entendendo isso, gente? Joga fora essa história de retaliação, pelo amor de Deus. Porque se você continuar achando que o diabo pode te tocar, pode te retaliar, você vai sair de combate. Tem muita gente que não permanece na guerra, simplesmente que não tem a capacidade de permanecer nela. Tudo é problema. Gente, eu me converti, falei para vocês, pastora Fabíola, antes de ser crente, era filha de mãe de santo. Eu ia com ela para terreiro, eu tinha 15 anos, quando a gente começou a namorar, 17, ela tinha 15. Eu ia para os terreiros para ver tudo, eu vi tudo isso manifestar, eu sei como é que funciona tudo isso aí. Na hora que eu me converti, o negócio começou a ficar azeitado para cima de mim. Minha sogra que me amava passou a me odiar. Quando Fabíola aceitou Jesus, quem quer aceitar Jesus? Fica de pé, levanta a mão, vem à frente. Querido, no mundo espiritual, isso tem um poder extraordinário. Efésios, capítulo 1, verso 13. Efésios 1, 13.
Vamos ver se o mundo espiritual sabe quem é quem. Efésios capítulo 1, verso 13. Marcão. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Você tem uma marca. Querido, dom, Deus distribui como quer. Quando o apóstolo Paulo fala assim, buscai os melhores dons, ele não está falando que tem um dom melhor e um dom pior, não. Para uma pessoa que é do time de intercessão, é lógico que Deus vai te dar o dom em línguas. Ele vai te dar o dom de línguas. Por quê? Porque você é alguém que, além de orar pelos outros, você vai ter que orar por você. Aquele que ora em línguas, ora a Deus. É isso, você está falando com Deus. Se você vive numa igreja em que há uma pobreza da palavra de Deus, Deus vai usar um irmão em línguas, outro irmão para interpretar línguas. Nossa, aquele irmão interpreta línguas, ele é especial? Não, ele tem o mesmo espírito que você. Minha esposa tem um dom, gente, manifesta um demônio, ela sabe até o nome do demônio, sabia disso? Pode ir lá, é o entoto da terra. Eu falei, o quê? Não, é um demônio, é o filho do Omolu, entoto, ela sabe. Deus deu algo para ela, mas não é para ela, é para edificação do corpo. A igreja não precisa de você não, meu irmão. Você está pensando que a igreja precisa de você? Não precisa não. Você é que precisa da igreja. Porque se você não serve na igreja, escuta o que eu vou falar, você não vai receber aquilo que o Espírito Santo distribui, que chama-se dom. O sujeito não vem nem no culto de oração em português, quer receber o dom de línguas, não vai receber, querido. Você não ora em português, você vai receber língua estranha? Vai, pastor? Não vai. Para que você quer o dom de sinais e maravilhas? Você chega um irmão na igreja, você não bota a mão na cabeça dele para orar pela enfermidade? Você está entendendo isso? Querido, o Espírito está aí em você, o mesmo Espírito de Jesus. Você tem que entender isso. Nós estamos falando de guerra espiritual, nós estamos falando de intercessão de guerra. Amanhã nós vamos mergulhar em Ezequiel capítulo 31, nós vamos mergulhar em Isaías capítulo 58, nós vamos mergulhar em Romanos capítulo 15. Escute, há um apelo para você combater comigo em oração. É um combate, é uma guerra espiritual. Agora, se você não consegue compreender que o diabo foi derrotado, Colossenses, por favor, meu irmão, Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Vamos ver o que a Bíblia, quem crê que a Bíblia é verdade? De verdade, quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Vamos ver, Colossenses capítulo 2, verso 14. Diz assim: e cancelou a escrita de dívida, a nota promissória, a dívida no banco. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Agora segura aí, que vai bater e vai abrir até o airbag. Verso 15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Querido, olha, vou fazer você entender. Sabe o que é despojar? É arrancar a armadura, é você vencer o inimigo, aí tira dele toda a arma, tira o capacete, tira o escudo, tira o peitoral, deixa ele nu, diga nu. Jesus deu um murro forte assim, e fez o diabo beijar a lona. Na cruz não foi isso que aconteceu não. Jesus deu um golpe tão poderoso em Satanás, que ele caiu fora do campeonato. Só que ele é mentiroso. É o sujeito que torce para o time da Série B, que torce, não estou falando do pastor não, estou falando sério. Eu fui usar esse exemplo agora, me dei mal. Botafogo já está na primeirona, já subiu. Se bobear vai ser até campeão na Série B. Mas é o sujeito que perdeu o campeonato e fica posando de campeão. Já viu um time de São Paulo
que nunca foi mundial, nunca tem mundial, já viram isso? Não tem uma brincadeira que o Palmeiras não tem mundial? Tem ou não tem? Aí tem uns palmeirenses, não, lá em 1900 e Dom Pedro II, lá o Palmeiras foi campeão. Não foi, é o diabo. O diabo, ele vive dizendo que ele é aquilo que ele não é. Diga, mentiroso. Eu estou falando isso para você aprender, querido. Para você aprender. Colossenses capítulo 15 está dizendo o seguinte, que Jesus tirou a armadura que ele confiava, deixou ele nu. Ele não pode esboçar reação, mas como você não vê, como nós não enxergamos o mundo espiritual, ele fica posando, ele entra numa pessoa e fala, eu sou forte, meu nome é Legião. Gente, eu estava litoral do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, ali naquela região perto de Cabo Frio, perto de Búzios, ali. Aí manifestou uma pessoa, meu nome é Legião. Aí, gente, eu falei, gente, olha só, o nome é Legião, Legião. Legião, em nome de Jesus, sai! Ó, se mandou. Vocês estão entendendo isso, gente? Você está pensando que eu tenho mais autoridade que você? Você está pensando que isso Deus deu só para mim? Você não faz ideia do que tem dentro de você. Existe um poder que opera em nós. Existe um poder do... Gente, você pode perdoar. Esse Espírito, ele leva você a perdoar os outros. Você pode orar por enfermos e eles serão curados. Você pode falar novas línguas pelo poder do Espírito de Deus. Você pode expulsar demônios. Você pode estabelecer o trono, a autoridade do Cordeiro na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, na sua empresa, na sua barraca da feira. Você tem algo que Deus deu, que foi autoridade. Hebreus, capítulo 2, verso 14, Marcão. Eu ainda tenho 15 minutos, pastor. Estou dentro, sem falar a prorrogação, porque o VAR, você sabe, né? Hebreus, capítulo 2, é o sotaque do carioca, 2. Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, quem é filho de Deus aqui? Quem é de carne e sangue aqui? Tem algum anjo aqui disfarçado? Porque sabe que anjo, sabia disso? Se você pegar Gênesis capítulo 18, aqueles 3 que visitaram Deus e 2 anjos, foram os anjos que no capítulo 19 foram visitar Sodoma e Gomorra. Vai que tem anjo aqui, mas ele vai glorificar o Senhor. Visto que eu e você somos pessoas de quê, gente? Diga carne e sangue. Pastor, vem cá, querido, vem cá. Pastor Vascaíno, vem cá, meu irmão. Belisca aqui, me belisca aqui, me belisca. Ai, sou igualzinho você. Sou de carne e sangue. Visto que nós, filhos de Deus, somos pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Para que Deus, que fez os céus e a terra, que fez as galáxias, as nebulosas, os buracos negros, fez Andrômeda, fez Órion, fez Centauro, ele que fez as estrelas e os bilhões de planetas e sistemas solares. Esse Deus que é Espírito, não conversa agora, se fez ser humano, se tornou um sêmen e entrou no ventre de uma mulher virgem de Nazaré chamada Maria. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele participou da condição humana. Deus não é ser humano, mas ele se fez ser humano para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Diga, o diabo foi derrotado quando Jesus morreu na cruz, tendo despojado principados e potestades, os expôs à vergonha pública. Você está entendendo que ele perdeu? Você está entendendo que a única coisa que ele tem é gogó? Ele manifesta, quer jogar a cadeira longe, amarra a pessoa e torta. Gente, tem gente que a língua, tem um espírito imundo, pastor, já viu isso? A língua cai aqui embaixo. Aí você se assusta, querido. Não se assuste. Levante sua mão direita. Imagina que você está botando a mão na cabeça de uma pessoa.
Se você quiser, pode botar a mão na cabeça do teu marido aí. Diga assim, em nome de Jesus. Espírito mau, espírito imundo. Gente, tem que falar com fé, senão não funciona não. Diga em nome de Jesus. Eu te ordeno, espírito imundo, sai, 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 e não volte nunca mais. Tem gente que fecha os olhos. Não precisa fechar os olhos não, querido. Esse combate é feito olho a olho. Expulsar demônio na oração de intercessão. Oração de intercessão nós vamos ver amanhã. Expulsar demônio é uma ordem que você dá no mundo espiritual. Em meu nome expulsarão demônios, purificarão leprosos, orarão pelos enfermos e os curarão, e esses sinais seguirão que creem. Diga, é só fé. Diga fé. Tiago capítulo 1 diz, sem fé, ou Hebreus capítulo 11 verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, e ele premia, é galardoador do que os crentes, dos que creem nele. Entenderam isso? Quando você pedir, peça com fé. Tiago capítulo 1, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante ao do mar, que é levada de um lado do outro. Não pense o tal que receberá do Senhor coisa alguma. Diga assim, o inimigo foi derrotado por Jesus Cristo. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 20 a 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 20 ao 22. Esse poder, ele exerceu em Cristo. Está falando do Espírito Santo de Deus, hein? Ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais. Presta atenção. Pois a nossa luta, Efésios 6,12, não é contra a carne, contra sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade, aonde? Nas regiões celestiais. Olha com quem que nós estamos lidando, hein, gente? Verso 21. Muito acima de todo governo e autoridade. A autoridade que ele está dando para a igreja está muito acima. Cadê os 10 poderosos? Muito acima de todo poder e autoridade. Autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Gente, quando você ora em intercessão, em primeiro lugar, você não pode ter medo do diabo. Em segundo lugar, você tem que ter a cobertura da fé com o Senhor. Em terceiro lugar, você não pode crer em retaliação, não pode. Você sabe que o inimigo é um mentiroso, um ameaçador, ele é só ameaça. Sabe aquele cão que ladra, mas não morde? É isso. Pastor, por que ele tomou a conta? Por que manifestou numa criança? É um assunto para discernimento espiritual. Não é um assunto para oração de guerra. Mas se você, olhe para mim, se você viver uma vida de santidade com o Senhor, se você hoje decidir, olha pastor, eu não me afasto mais desse Jesus. Eu vou deixar a maconha fora da minha vida, eu vou deixar a cocaína para longe, eu vou deixar a cachaça para longe, eu vou deixar o vício, eu vou deixar aquilo que me leva para longe do Senhor, longe de mim, eu vou quebrar as alianças, eu vou quebrar os pactos com os antigos espíritos, eu vou viver só para Jesus. Escute, o mundo espiritual jamais vai poder te vencer. Vocês não estão falando com qualquer um, vocês estão falando com um homem que um dia foi para terreiro ocultista, vocês estão falando com alguém assim. Então você não está desafiando o mundo espiritual. O mundo espiritual já foi derrotado há muito tempo. Para encerrar, Hebreus capítulo 2, verso 14, Marcão. Hebreus, lá no Novo Testamento, Hebreus 2, 14. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Portanto, já vimos Hebreus 2, 14. Então, esquece o que eu falei. Para encerrar então, Marcão, Mateus 21, 21. Aliás, primeiro, João 14, 12. Para a igreja entender. João 14, 12. Vamos ver quem crê aqui em Jesus mesmo. Você crê em Jesus? Digo
a verdade. Aquele que crê em mim, também fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quem crê nisso? Você crê nisso, querido? Quem fala isso é Jesus. O mesmo Espírito Santo que repousou em forma de pomba sobre Jesus, querido, está em você aí. A gente leu em Efésios 1, 13, 14. Você recebeu quando você creu na palavra da salvação. Você foi selado. Existe uma marca espiritual. E digo mais, hein? O mundo espiritual enxerga isso. O mundo espiritual vê a marca. Você não vê, mas o mundo espiritual vê. João capítulo 20, verso 21. João capítulo 20, Marcão, verso 21. Olha como é que Jesus ele fala sobre a presença do Espírito Santo na vida de quem crê. João capítulo 20, verso 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, do mesmo jeito, eu envio vocês. Vê o próximo versículo, verso 21. Com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Pastor, o que eu faço com tudo isso? Agora eu entro na guerra. Mateus 21, 21. Agora para encerrar mesmo. Meu tempo vai acabar. Eu ainda tenho 4 minutos. Para encerrar. Mateus 21, 21. Anote Mateus 21, 21. Você vai precisar dessa palavra. Jesus respondeu: eu asseguro, há uma segurança aqui, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Deixa o versículo aí, Marcão. Eu era novinho na fé. Eu devia ter uns 2 anos, meu filho está com 25, eu devia ter uns 3 anos de fé só. Eu tinha me convertido há 3 anos. 3 anos eu tinha passado pelas águas. Meu filho começou a ficar muito doente. Eu nem sabia que Deus ia me provar. Durante 2 semanas nós fazendo exames, a gente não sabia o que ele tinha. Até que nós fomos no Hospital do Câncer. Ô Juninho, tranquilo, agora tranquilo. Não, o povo distrai. Obrigado, Juninho, bonito. Senta aí, lindão, obrigado. A gente foi levar ele no Hospital dos Câncer. Meu filho tinha 1 ano e 3 meses. Esse bonitão que é casado com a Maria Francesca. E o médico, a médica disse pra gente que ele tinha câncer. É bonito quando você já sabe o final da história. Mas quando você vê o teu filho apodrecer numa cama de hospital, aí que você é aprovado na fé. Meu filho tratou por 5 anos no Hospital do Câncer. E Deus me esmagou, Deus me humilhou. Quando eu falo de dor, de sofrimento, por que você acha que Deus me deu esse ministério? Você acha que eu pedi para Deus, ministério de libertação? Opa, pedi não. Se eu mostrar para vocês, amanhã eu mostro para o pastor de vocês, as fotos que eu tenho aqui, das pessoas que eu já tratei em libertação, vocês não voltam nunca mais para trabalhar com isso. Você tem um Deus, querido, que é chamado de Deus da vida. Aquele que crê em mim, terá vida eternamente. O nosso Deus é um Deus que, capítulo 18 do livro de Gênesis, há alguma coisa impossível, Senhor? Há de fato algo que pode ser impossível, Senhor? Tudo depende de quê? Da fé. Agora, o que você vai fazer com esse monte de Bíblia
Porque hoje eu te dei uma overdose da palavra de Deus, para tirar as mentiras, para tirar os medos, para tirar de você os enganos que o Satanás colocou na tua vida, e que Deus quis tirar, e você nunca aprendeu. O que você vai fazer com isso tudo agora? Se você tiver fé como um grão de mostarda, se tua fé for uma fé de verdade, você vai dizer coisas impossíveis e vão acontecer, até o monte vai sair do lugar. Você é fiel a Deus? Manda esse espírito de miséria sair da tua vida, querido. Você é servo do Senhor e você está sofrendo com uma herança. Essa herança espiritual está disposta a ficar na sua vida para sempre, alcançando seus filhos e suas famílias. É isso que você vai deixar. Já lestes Isaías 8, onde a Bíblia fala de demônios familiares? Você já leu isso? Leia. Gente, aquele espírito de morte estava perseguindo, a minha sobrinha morreu, meu filho estava morrendo. O diabo, ele não sai por conta própria. Vou ler a Bíblia, o diabo vai embora. Não vai não, querido. Não, vou cantar o louvor, o diabo vai embora. Não vai não, olha para mim. Tem que ser expulso. Jesus chama o povo, aquelas coisas foram escritas para nosso ensino, querido. Vai lá, expulsa os habitantes de Canaã, da Palestina, da terra da prometida, expulsa eles. Se você não expulsar, ele vai ficar. Se você não aprender que a intercessão é uma arma de guerra, eles venceram pela palavra do seu testemunho e pelo sangue da cruz. Eles venceram quem? Satanás, a antiga serpente, chamada de diabo. Deus deu para você a arma de combate espiritual. Tomai sobre vós o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, se embrulhem no cinto da verdade, tome a couraça da justiça, empunhe o escudo da fé, e segura firme a espada do Espírito. O diabo não compete com Deus. Não existe guerra entre Deus e o diabo, esquece isso. O que existe é uma guerra entre a verdade e a mentira. Você pode escolher hoje a verdade ou a mentira. Tem gente aqui carregando mágoa, sabe por quê? Porque fez um aborto, porque traiu, porque roubou a mamãe, porque deu desfalque numa empresa. Tem gente carregando culpa, que Jesus já levou para a cruz, já está perdoado há muito tempo. Tem gente que não consegue perdoar e fica dentro de calabouços. Gente que o pai abusou, que o padrasto molestou, que foi abandonado, foi trocado pela cachaça, pela maconha, pelo crack. Gente que foi traída e não perdoa, querido, olhe para mim. O perdão é uma decisão. Pastor, mas vai ficar barato. Como é que é? Querido, olhe para mim. Só eu e você aqui, Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque o meu Deus e o teu Deus é vingador, querido. Não precisa se vingar. Deus vai dar misericórdia para se arrepender. Mas se essa pessoa que não te fez o bem, ou te fez o mal, e cometeu, mas não se arrepender, ele está frito na manteiga dentro do micro-ondas. Vai escapar não, querido. Deixa Deus ser juiz. Tem muita gente presa, porque não consegue se perdoar, porque é rebelde, porque é orgulhoso e anda sozinho, porque diz que não precisa de igreja, porque diz que não precisa de pastor, porque tem um monte de idolatria guardada em casa, porque vive acendendo vela e venerando imagens. Tem um monte de gente sendo vítima das trevas, se metendo com necromancia, com leitura de mãos, com brincadeira do copo, fazendo leitura de bola de cristal, arriando trabalho na esquina, na encruzilhada. Você acha que isso fica barato? Não fica não, querido. A minha palavra para você hoje, antes de entrar na guerra, é: se arrependa.
Jesus comprou você, querido. Conserte esse teu casamento de uma vez. Conserte a tua vida de uma vez. Ai, pastor, mas a gente vai se casar. Ele já te prometeu casar há quantos anos? Está namorando 5, 6, 7 anos. Você acha que alguém está acreditando que você está tendo uma vida santa ainda? Você acha que eu sou bobo, pastor? Querido, se arrependa. Deus vai te perdoar. Deus vai começar uma história nova com você. O Deus que curou o meu filho de um câncer, Ele também vai te curar. Deus tem um ministério para você. Deus tem uma família para você. Deus, a palavra de Deus diz que os obedientes, Deus tira os solitários para dentro da família. Os rebeldes habitam sozinhos na terra seca. Vamos orar, fique em pé em nome de Jesus. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu me encho agora do poder do Teu Espírito Santo. Eu recebo agora o perdão que o sangue da cruz, aquele sangue do Monte da Caveira, o sangue do Gólgota, me perdoou, porque o Teu Filho Jesus trouxe a salvação, a redenção e o perdão dos meus pecados. Eu olho para trás e eu me arrependo dos meus pecados, mas hoje eu renovo a minha aliança com o Senhor, e eu faço um pacto novo, o pacto da eterna aliança, através de Jesus Cristo, Teu Filho, o Filho do Deus vivo, para perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Diz amém. Abaixa a sua mão. Quem aqui ainda não foi batizado, levanta a mão. Não fui batizado ainda, levanta a mão. Vocês que não foram batizados, peçam para o pastor da igreja para baixar a mão. Pastor, eu preciso ser batizado, já. Se você é menor de idade, não sei como é que é a regra, peça para o teu pai: pai, quero ser batizado. Quantos creem aqui que Jesus é Deus? Vou ensinar você a orar agora e usar todas as ferramentas que eu te dei só hoje. Pode levantar sua mão. A gente sempre ora de olho aberto. O intercessor, pastor, fecha olho não. É olho aberto o tempo inteiro. Mas nesse momento, eu vou pedir excepcionalmente, vou pedir para você fechar os seus olhos. E você imaginar que você está entrando dentro da sua casa. Você consegue imaginar isso? Imagina que você está com uma chave aí, a chave da tua casa. Pastor, nem casa eu tenho. Então agora você vai orar como se tivesse. Você vai abrir a porta da tua casa agora, vai fechar ela. Você vai lá para o centro da tua casa, seja a sala de jantar, seja a copa, seja a cozinha, seja o seu quarto. Eu vou ensinar você a orar. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu me posiciono na brecha espiritual da minha casa, e eu declaro que a minha casa é território do Senhor, e eu lanço o sangue de Jesus, o Cristo, sobre os umbrais, sobre as vergas laterais da minha casa. Eu repreendo toda presença maligna. Eu declaro ilegal todo espírito imundo, todo espírito que não provém do Espírito Santo de Deus. Eu rejeito agora, em nome de Jesus, e eu levanto uma muralha de fogo do Senhor em volta da minha casa, da minha vida, do meu casamento e da minha família. Eu, em nome de Jesus, repreendo toda fortaleza, todo cativeiro e toda jaula espiritual
saia da minha vida, em nome de Jesus. Saia da minha casa todo espírito de perseguição que vem de geração em geração. Eu rejeito em nome de Jesus. Eu retiro toda palavra de maldição e toda praga lançada contra a minha vida, a da minha família, a da minha descendência, a do meu ministério e a dos meus negócios. Eu retiro em nome de Jesus. E eu declaro que a minha vida é bendita, que o Senhor fartará a minha alma nos tempos de sequidão, porque o Senhor é comigo, como um guerreiro valente. Eu, em nome de Jesus, faço recuar e expulso da minha casa todo espírito de confusão, espírito de morte, de suicídio, de enfermidade, de depressão, de loucura, espírito de miséria, espírito de gafanhoto, espírito de falência financeira. Em nome de Jesus, saia da minha casa, saia da minha vida, saia da minha família, saia da minha história. Eu, em nome de Jesus, desabilito e desautorizo toda arma forjada das trevas contra a minha vida. Não prosperará, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aponta para cá agora. Aponta para esse altar aqui. Aponte para cá. Aponte para cá. Diga assim, em nome de Jesus. Eu consagro a minha família, a minha herança, os filhos dos meus filhos, os netos dos meus netos. Eu consagro pela fé no altar do Senhor, e nunca faltará na minha descendência profetas, missionários, pastores, homens e mulheres de Deus. Nunca vai faltar sobre a minha descendência do óleo fresco do Espírito de Deus. Os filhos desviados voltarão ao Senhor, e os meus olhos verão a minha descendência servindo a Deus nesse altar. Por isso eu declaro todo espírito de sensualidade, de vício, espírito de crime, espírito imundo, de incredulidade, de amargura, de orgulho, de rebelião, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu declaro: tire as suas patas sujas da minha família, dos meus filhos e do futuro da minha herança. Bota a mão sobre sua cabeça, diga: eu recebo a bênção do Senhor. Eu recebo o dom do Espírito Santo. Eu recebo o perdão de todos os meus pecados. Eu saio daqui purificado, lavado, bendito, e com o meu nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, o mal não me tocará, praga nenhuma chegará na minha tenda, porque o Senhor me guardará. Ele será à minha frente, como a glória e como a justiça será a minha retaguarda. Os seus anjos estarão ao norte, estarão a sul, a leste e a oeste. O Senhor multiplicará a minha herança como pó da terra, e a minha família será reconhecida entre os povos
como família bendita do Senhor. Em nome de Jesus, levante sua mão ao Senhor Jesus. A honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a riqueza e a majestade pelos séculos dos séculos, para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor.